estamos de volta aqui. Nossas aulas estão sendo postadas novamente. Tivemos um hiato aí em relação às aulas. Espero que vocês estejam fazendo redação, estejam mandando, corrigindo e possam estar melhorando o texto de vocês. Dando continuidade de onde paramos na última aula, vamos aqui elencar os 5 critérios analisados em um texto dissertativo, em uma redação. Os principais dele, geralmente o que é usado no Enem ou em concurso, a gente pode usar 5 principais temas: a coerência, a coesão, o domínio da língua culta portuguesa, domínio sobre o assunto ou tema e a problemática ou tese, que é o que você defende sobre o tema. Partindo da ideia que esses critérios irão definir o seu texto, temos que ter a ideia de que temos que argumentar de uma forma incisiva, de uma forma onde venha a convencer o avaliador, o interlocutor, de que nós temos domínio da ideia, que a nossa ideia faz sentido com um referente fixo na lógica racional e que nós conseguimos convencê-lo através de argumentos. Hoje iremos aprender como argumentar. Eu costumo brincar muito com meus alunos sobre como você tem que convencer para que um texto saia de uma forma objetiva e coerente. Imagine uma situação hipotética onde você tem que convencer o seu pai ou a sua mãe a te dar um presente. Muitas vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela não quer entender o nosso ponto de vista. Para isso, precisamos explicá-lo da melhor forma possível, com exemplos, com informações, com convencimento, para que ele se sinta bombardeado de informações e que não fique titubeando ou na dúvida sobre o nosso ponto de vista. Eu costumo falar um exemplo em sala de aula e alguns alunos meus até dão muita risada com isso. É um exemplo onde o menino tem que convencer a menina, a namorada, a ir ao motel. Geralmente o namorado com 18, 19 anos, ele quer estar na flor da idade. O que ele quer? Ele quer levar a namorada para um motel para praticar o ato sexual. Logo, ele diz o que ele quer na introdução. Ele vai chegar para ela e vai dizer que quer manter relação sexual com ela. Ela vai ficar com o pé atrás e vai pensar 2 vezes, mas sim, você quer. Mas e por que eu devo fazer isso? Logo, essa dúvida gera 3 argumentos, ou argumentos, né? No texto, seriam 3 argumentos. O menino ele vai ter que inventar ou dizer argumentos pautados na lógica, na racionalidade, para convencer a menina a ir ao motel. Poxa, mas você pode estar olhando assim, que exemplo? Exatamente, eu não estou dando aula sobre como você construir um texto dissertativo. Não exatamente, eu estou dando um método, uma forma onde vai encaixar no seu cérebro a forma que você tem que entender, que você tem que convencer o interlocutor. Ali o seu concurso, ali a sua prova, depende disso. Então você chegou na introdução e disse que você quer levar ela para um motel. Você vai dizer no segundo parágrafo que o local é um local seguro, que é um local onde vocês terão a possibilidade de estar juntos. Sim, a estrutura. No terceiro parágrafo, você vai dizer que os seus sentimentos, que você gosta dela, que você já está esperando isso e que entende que isso é recíproco. 3. No quarto, você vai mostrar que você quer ter um futuro com ela e que essa relação sexual que irá acontecer, possa acontecer, é natural para que vocês sigam um relacionamento futuro. Então, olha para isso, como é engraçado. Assim funciona a comunicação oral, assim tanto na escrita. Você chegou na introdução, você disse qual era a ideia. No segundo parágrafo, você explicou um motivo.
No segundo parágrafo, outro motivo. No terceiro parágrafo, o terceiro motivo. Aí, a menina que está aqui, poxa, será? Não, o que ele falou tem coerência e está coeso, está encaixado com o que ele disse no início. E assim começamos a convencer o outro. Existe uma grande diferença entre argumentar e impor. Eu quero que vocês sempre argumentem, mas nunca imponham. Não digam que a sua opinião é a verdade absoluta, não. Digam que a sua verdade é pautada na lógica desses três argumentos. Ou seja, a sua verdade é que você quer levar a garotinha para namorar e que esses argumentos são pautados nos três exemplos. Existe uma grande diferença entre argumentar e impor. E eu não quero que você imponha nunca. Até porque o interlocutor ele também tem a bagagem cultural e a vivência de vida dele. E ele não vai aceitar toda a sua imposição sobre o tema. Existem sim vertentes e opiniões e nós queremos saber a sua opinião sobre o tema. No caso, seria convencer a menina a ir ao motel. Assim como você tem que pensar no interlocutor como uma pessoa que você precisa conquistar e não impor, você tem que pensar que o interlocutor é uma menina. E você está ali, você precisa daquela nota. Você é o maior interessado na nota. Então você é quem tem que tratar o interlocutor como a pessoa que precisa entender o seu ponto de vista. Para isso, você vai precisar argumentar bem todo o seu ponto de vista. O que eu quero que você faça é que você entenda sempre que aqui há uma hierarquia. Aqui há um posicionamento. Ele, o interlocutor, tem que ser convencido. Talvez hoje, devido ao marxismo que se encontra na sociedade, a ideologia de Paulo Freire, as pessoas tenham dificuldade em convencer o outro. E isso impede que as pessoas mudem o texto. Por exemplo, eu tenho visto alguns tipos de texto onde as pessoas simplesmente descrevem a situação, ao invés de opinarem sobre a situação. Por exemplo, já tive alunos, já corrigi redações, onde o aluno descrevia o que era racismo. Racismo é um ato praticado, tal, tal, tal. A gente não quer que você descreva o que é racismo. Parte-se do pressuposto de que você já sabe e que o interlocutor e que todos sabem o que é racismo. Queremos entender qual a sua opinião dentro de determinada situação. Ou seja, vamos entender o que é racismo, você vai, na introdução, descrever o que é o racismo na Bahia, o que é o racismo no Brasil, o que é o racismo estrutural. Você vai ter que dar uma definição na introdução e seguir com seus argumentos no desenvolvimento e na conclusão. Então, grave essa dica. Finalizando só essa parte de argumentação, o que você precisa entender é que você está abaixo, sim, do interlocutor. Você precisa convencê-lo. Grave isso você vai lembrar sempre. O interlocutor é a menina que você precisa levar para o motel. O interlocutor é o cara que vai lhe dar uma nota boa para que você possa realizar o seu sonho e passar no concurso. Agora que já sabemos como argumentar, precisamos entender como é que deve se dar esta argumentação. E a primeira delas é a impessoabilidade. O que é impessoabilidade? Impessoabilidade é você manter-se distante do texto. É você usar o verbo na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Ou seja, você vai ter sempre um distanciamento do texto e vai opinar como uma pessoa que é especialista no assunto. Ele. Eu tenho visto, algumas pessoas usando redação, escrevendo redação na primeira pessoa. Eu. A gente não quer um diário de Anne Frank. A gente não quer um diário onde você escreva eu acho que... Não. Você tem que se colocar num patamar acima sobre o assunto.
como é que funciona isso. Eu vou falar sobre jiu-jitsu. Eu vou falar como se o jiu-jitsu fosse ele, uma terceira pessoa. Eu não vou dizer, eu acho que o jiu-jitsu é uma prática esportiva boa, que ajuda. Não. Eu vou falar distante, impessoal. O jiu-jitsu auxilia na prática esportiva, auxilia no fortalecimento do físico, traz benefícios para crianças jovens. Temos uma faixa etária de 40 anos que é indicado para o fortalecimento dos ossos. Olha a diferença. Eu falei a mesma coisa, só que não na primeira pessoa. Eu acho que o jiu-jitsu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. O jiu-jitsu pode fazer isso. Mudando a pessoa do verbo, você muda a interlocução. Você falou a sua opinião, mas você está dizendo que o jiu-jitsu pode fazer, ao invés de achar que o jiu-jitsu pode fazer. Então, nesse ponto, a impessoabilidade requer que o texto dissertativo seja pautado na terceira pessoa. Ou seja, você vai dissertar sobre o jiu-jitsu. Você vai dissertar e dizer tecnicamente o que ele pode fazer. A segunda característica que eu quero que vocês tenham é a objetividade. Vocês precisam ser objetivos no texto de vocês. Objetivo não significa escrever poucas palavras, não. Mas saber usar as palavras para passar a informação correta. Eu tenho visto muitos alunos, e eu pego isso, é um erro, quase que 90% dos alunos. Eles generalizam muito as informações. Por exemplo, eles colocam textos, né? Vamos supor que o assunto seja a natureza, que o homem destrói a natureza. Eles costumam falar assim, é de conhecimento, ou é sabido, ou todos entendem, todos percebem que o homem destrói a natureza. É estranho você generalizar, porque uma pessoa que trabalha na preservação ou em reservas ambientais, que trabalha recuperando florestas, ele não destrói a natureza. Então, ele não tem ciência de uma verdade que você acha que é comum. Todos sabemos que a Terra é azul. Tem gente que acredita que a Terra não é azul. Ou que a Terra é redonda. Alguns acreditam que a Terra é plana. Então, não existe nenhuma verdade, a não ser as matemáticas e objetivas, claro, né? São ciências exatas, que seja absoluta. Quando você usa um exemplo, é de conhecimento de todos que o homem destrói a natureza. Não. Você vai substituir isso por algo simples. O homem destrói a natureza. Você disse que o homem destrói a natureza. Ao invés de é de conhecimento de todos que o homem destrói a natureza. Então, eu quero muito essa objetividade. Essa objetividade na argumentação influencia bastante na sua nota de coesão e coerência. Só para recapitular, coesão, imagine uma parede de tijolos junta, coesa. Você falou de bebida alcoólica, você falou de cerveja, falou de álcool, falou de vinho, falou de vodka. Todos esses assuntos estão coesos sobre o mesmo tema, qual é? Bebidas alcoólicas. Eu não posso falar aqui de álcool, depois detergente, depois querosene, depois de água potável. Eles vão ser líquidos, né? São estados líquidos, mas não estão coesos, porque são derivados, são líquidos diferentes. Então, a coesão é você estar dentro do mesmo, junto dentro do mesmo assunto. A coerência é fazer sentido, o que significa o ser humano é um animal quadrúpede. Faz sentido? Não faz. Nós somos bípedes. A lua é verde. Faz sentido? Não faz. Ou seja, não é coerente. O que é coerência? É fazer sentido.
Como é que faz sentido? A partir do que você vê, da lógica racional e percebe com os seus sentidos. Se eu estou vendo que a lua é branca, a maioria das pessoas veem que a lua é branca, ela é branca. Por mais que outra pessoa diga que é verde, diga que é isso, ela não vai ser coerente. Então o que eu quero é que vocês sejam objetivos, coesos e coerentes. Outro critério bastante importante no seu texto, e é avaliado também com até um certo grau de peso, é a ortografia, a estética do texto. É claro que eu vejo alguns alunos precisando de uma caligrafia. Talvez a forma de educar tenha mudado desde a minha época, né, final de 2000, para o ensino médio atual. Mas na minha época eu sempre fiz caligrafia. E a minha letra não é uma das mais bonitas, mas quando eu estou escrevendo um texto dissertativo, eu tenho que, no mínimo, escrever de uma forma legível. Tem algumas pessoas que têm uma letra menor, tem algumas pessoas que têm uma letra maior, ou até mesmo as margens do texto, as pessoas elas acabam usando muito a margem do texto em uma linha, na linha embaixo elas diminuem e acaba ficando um texto não homogêneo e não visualmente bonito. Então é preciso que você, aluno que vai fazer a sua redação, se preocupe bastante com a caligrafia, se preocupe bastante com as linhas finais, né, do texto. E claro, como já sabemos usar a estrutura 5, 6, 30, imagine aí um texto com a letra bonita, 5 parágrafos, cada um de 6 linhas, formando 30, com as margens obedecidas e seguidas à risca, com a separação de palavras, é porque vocês precisam ter um cuidado muito grande com a separação de palavras. Eu vejo pessoas que, às vezes, né, passaram por um segundo grau e não tiveram tanto esse reforço, pecando na separação das palavras. Então, você tem que se atentar. Na dúvida, se você não sabe separar a palavra, pule. Vá logo para a linha de baixo e escreva ela por completo. É melhor deixar um espaço um pouco em branco do que você errar a separação da sílaba. E isso vai acabar infringindo muito na sua nota, que é domínio da língua culta portuguesa. Agora iremos entender um outro fator, que não menos importante, que é o pleonasmo. O pleonasmo ele pode influenciar bastante e diminuir a sua nota de coerência. O que significa pleonasmo? O pleonasmo é o uso excessivo da mesma palavra, ou uso desnecessário de determinada palavra.